Oi, meu nome é Marcos, tenho 31. Até 6 meses atrás, eu era apenas mais um personal trainer numa academia de alto padrão, na minha, seguindo as regras. Aí, a Claire Whitmore apareceu para a primeira sessão e disse: Eu prefiro homens negros, só para você saber. O cheiro de eucalipto das toalhas da academia, o tilintar da aliança dela batendo na garrafa de água. Eu devia ter ido embora na mesma hora, mas quando ela me olhou com aqueles olhos azuis e sussurrou: Eu quero sentir que meu corpo é meu de novo. Se você está assistindo isso agora, me diz de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Eu nunca quis ser aquele cara. Você sabe qual é. O personal que se aproxima demais das clientes casadas, que cruza limites que jurou que nunca veria. Eu tinha regras. Simples. Manter o profissionalismo. Manter a cabeça baixa. Pagar o aluguel. Aí, a Claire Whitmore entrou na minha vida. Começou normal, terça-feira de manhã, horário das 9 horas. Eu estava montando os pesos quando a Sofia, a gerente da academia, me entregou uma prancheta. Cliente nova, ela disse. Pacote premium, pago integralmente por 3 meses. Olhei o nome. Claire Whitmore. Endereço num condomínio de luxo, do tipo onde as casas têm portões e entradas circulares. Dinheiro do marido? Perguntei. Sofia assentiu. Sempre é. Eu esperava mais uma dona de casa entediada. Alguém para contar repetições enquanto reclamava do clube do livro ou da diarista. Eu já tinha treinado dezenas delas. Elas chegavam com roupas de ginástica caras e iam embora depois de 6 semanas, quando percebiam que exercício de verdade exigia suor. Mas quando a Claire atravessou aquelas portas de vidro, algo mudou. Ela não era o que eu esperava. 44, segundo a ficha de anamnese, mas se movia como se ainda fosse dona do próprio corpo. Cabelo loiro na altura dos ombros, preso de um jeito simples, sem maquiagem, talvez só rímel. Ela usava legging preta básica e uma regata cinza que devia custar mais do que meu aluguel, mas não estava tentando se exibir. O que me chamou a atenção primeiro foi como ela olhou ao redor da academia. Não estava avaliando os equipamentos ou procurando espelhos para posar. Ela estava olhando para as pessoas, observando como se moviam, como respiravam, como existiam na própria pele. Quando os olhos dela encontraram os meus, eu senti um reconhecimento silencioso, como se ela visse algo em mim que a maioria das pessoas não percebia. Marcos, a voz dela era mais suave do que eu esperava, um pouco rouca. Sou eu, aproximei-me, oferecendo um aperto de mão. A palma dela estava quente, seca. Ela segurou por um segundo a mais do que o necessário. Claire conduzia pela ficha básica. Histórico de saúde, lesões, objetivos. Ela respondeu tudo direto, sem drama. Aí, fiz a pergunta que fazia a todos. O que você espera conseguir com essas sessões? Ela fez uma pausa. Baixou os olhos para as mãos. Quando me olhou de novo, os olhos estavam diferentes, mais diretos. Eu quero sentir que meu corpo é meu de novo. O jeito que ela disse, havia um peso ali, algo real. Podemos trabalhar nisso, eu disse. Foi aí que ela soltou a bomba. Eu prefiro homens negros, só para você saber. As palavras pairaram no ar entre nós. O zumbido da esteira pareceu mais alto. Alguém derrubou um peso do outro lado da sala e o barulho ecoou pelas janelas. Mantive uma expressão neutra, mas minha mente estava a mil. Em 3 anos de treino, ninguém nunca tinha me dito algo assim. Não tão direto, não tão sincero. Ok, eu disse finalmente. Ela corou então. Corou de verdade, como se não pudesse acreditar que tinha dito aquilo. Me desculpa. Aquilo foi. Eu não sei por que eu disse isso. Tudo bem, peguei uma garrafa de água da estação, ganhando tempo para pensar. Vamos começar com algumas avaliações básicas de movimento. Mas não estava tudo bem. Não de verdade.
porque o jeito que ela disse não era fetichização, não era alguma fantasia que ela estava vivenciando. Era uma confissão, crua, nervosa e real. E aquilo me deixou apavorado. A sessão correu bem depois disso. Mantive as coisas clínicas, observei a postura, contei as repetições, fiz anotações. Ela era mais forte do que a maioria das clientes novas. Flexível. Ela ouvia quando eu corrigia sua postura, não discutia sobre pesos, mas a peguei me observando nos espelhos, não me secando exatamente, algo mais profundo, como se estivesse tentando desvendar um enigma. Depois de uma hora, terminamos com alongamentos. Demonstrei um alongamento de flexor de quadril e, quando ajudei a ajustar a posição dela, minha mão roçou na parte inferior das costas dela. Apenas pele através do tecido fino. Ela ficou completamente imóvel. Assim, ela perguntou, a voz mal audível. Perfeito, eu disse, tirando a mão mais rápido do que deveria. Quando a sessão terminou, ela me agradeceu e caminhou em direção à saída. Foi aí que eu o vi. Um homem alto, branco, de terno caro, checando o celular na recepção. 40 e poucos, cabelos grisalhos nas têmporas, com aquele tipo de confiança que vem de nunca ouvir um não. Ele levantou os olhos quando a Claire se aproximou, beijou a bochecha dela sem realmente olhar para ela. Como foi? Ele perguntou, já voltando a atenção para o celular. Bom, ela disse baixinho. Ele mal reconheceu a resposta dela. Apenas entregou as chaves do carro e disse algo sobre pegar a roupa na lavanderia. Foi aí que a ficha caiu. A ficha de anamnese. Método de pagamento. Pago pelo cônjuge. Este era Daniel Whitmore, o homem que tinha agendado sessões para a esposa comigo, o homem que não fazia ideia do que ela acabara de confessar, o homem que não fazia ideia do que ele acabara de iniciar. Eu os observei caminharem para o estacionamento através dos janelões de vidro do chão ao teto. Ele entrou num BMW preto e foi embora sem dizer mais uma palavra. Ela ficou ao lado de uma Mercedes branca por um longo momento, apenas segurando as chaves, olhando para o nada. Então, ela olhou de volta para a academia. Para mim. Nossos olhos se encontraram através do vidro. Ela levantou a mão. Apenas um pequeno aceno, mas havia algo naquilo, algum tipo de reconhecimento. Eu devia ter desviado o olhar. Devia ter começado a limpar os equipamentos ou a checar minha agenda. Em vez disso, eu acenei de volta. Naquela noite, eu não conseguia parar de pensar nela. Na forma como ela disse, meu corpo é meu de novo. No olhar nos olhos dela quando confessou sua preferência. No marido beijando-a como se ela fosse um detalhe. Saí para uma corrida pelo meu bairro, tentando clarear a mente, mas cada passo no asfalto parecia um eco da voz dela. Cada respiração trazia de volta o cheiro limpo do perfume dela. Algo leve e cítrico com baunilha por baixo. Quando cheguei em casa, meu celular vibrou. Mensagem de texto. Obrigada pelo dia de hoje. Ansiosa pela quinta. Claire. Fiquei olhando aquela mensagem por 10 minutos. Ela tinha pegado meu número com a Sofia, provavelmente. Procedimento padrão para clientes premium. Nada de incomum, exceto a forma como meu coração martelava quando vi o nome dela na tela. Digitei de volta. Até lá. Simples. Profissional. Seguro. Mas ao enviar, eu sabia que estava mentindo para mim mesmo. Não havia nada de seguro em Claire Whitmore. E lá no fundo, num lugar que eu não queria examinar de perto, eu não queria que houvesse. A quinta-feira chegou. Dediquei um tempo extra para montar o espaço de treino dela, garantindo que tudo estivesse perfeito. Disse a mim mesmo que era apenas um bom atendimento ao cliente. Ela chegou 5 minutos antes, vestindo legging azul marinho e um top esportivo branco. Cabelos soltos dessa vez, caindo pelos ombros. Quando ela sorriu para mim, senti a mesma mudança no ar. Como você está se sentindo? Perguntei. Bem, um pouco dolorida.
mas uma dor boa. Começamos com um aquecimento nas esteiras, lado a lado, no mesmo ritmo. O movimento da manhã estava tranquilo. A maioria era de frequentadores assíduos que cuidavam da própria vida. Mas percebi Jared, outro personal, olhando mais do que o normal. Sua postura parece natural, eu disse, observando a passada dela. Você corre na rua? Corria, mas não faço isso há anos. Ela fez uma pausa. Daniel acha que o bairro não é seguro para mulheres sozinhas. Havia algo no jeito que ela disse o nome dele. Não era ódio, nem mesmo aversão, apenas resignação. O que você acha? Perguntei. Ela me olhou de lado, ainda correndo. Eu acho que sou mais forte do que ele pensa. Passamos para o treino de força, agachamentos, afundos, remadas. Posicionei-me onde podia auxiliá-la com segurança, mantendo uma distância apropriada. Mas toda vez que eu ajustava a postura dela ou demonstrava um movimento, sentia a mesma tensão elétrica. Durante um descanso entre as séries, ela tomou um gole da garrafa de água. Aço inoxidável, com aparência cara. Fez um tilintar suave quando ela a colocou no banco. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Claro. Você já sentiu que está vivendo a vida de outra pessoa? A pergunta me pegou de surpresa. Eu esperava algo sobre postura ou seleção de peso. Às vezes, eu disse honestamente. E você? Todos os dias. Ela olhou pelas janelas da academia para o estacionamento. A rua lá fora. Eu acordo numa casa que eu não escolhi, numa cama com alguém que não me vê, vestindo roupas que me fazem parecer como qualquer outra mulher do clube social. Ela se virou para mim. Mas aqui dentro, eu me sinto eu de novo. Eu devia ter dito algo neutro, algo profissional sobre como o exercício faz todo mundo se sentir mais confiante. Em vez disso, eu disse: Eu te vejo. As palavras pairaram entre nós como uma confissão. A próxima série dela foi diferente, focada, poderosa, como se algo tivesse sido destravado. Quando ela terminou a última repetição, olhou para mim com uma mistura de gratidão e algo mais profundo. Obrigada, ela sussurrou. Aquilo se tornou nossa rotina, terças e quintas-feiras de manhã, pontualmente às 9 h. Ela nunca se atrasava, nunca cancelava, nunca mencionava a confissão do primeiro dia. Mas ela vivia entre nós em cada olhar, cada toque acidental, cada momento em que ela se esforçava mais porque eu estava observando. As sessões ficaram mais intensas, não só fisicamente. Começamos a conversar durante os períodos de descanso, pequenas coisas no início, a música favorita dela, lugares para onde tinha viajado antes do casamento, livros que estava lendo. Descobri que ela tinha sido advogada antes, litígios corporativos, alta pressão, com grandes apostas. Abandonou quando a carreira de Daniel decolou e eles se mudaram para o subúrbio. Você sente falta? Perguntei uma manhã. Sinto falta de me sentir útil, ela disse. Sinto falta de ser boa em algo que importava. Você é boa nisso, eu disse, gesticulando para os pesos ao nosso redor. Isso não está exatamente mudando o mundo. Não, eu concordei. Mas você está mudando a si mesma. Isso já é alguma coisa. Ela sorriu então. Sorriu de verdade, daquele tipo que alcançava os olhos e transformava todo o rosto dela. Quando foi que você ficou tão sábio? Risco da profissão, eu disse. As pessoas me pagam para vê-la suar. A gente ouve muitas confissões. Qual foi a coisa mais honesta que alguém já te disse? Eu olhei direto para ela. Que prefere homens negros? O ar ficou elétrico de novo. Ela corou, mas não desviou o olhar. Eu falei sério, ela disse baixinho. Eu sei. Terminamos o treino em silêncio confortável, mas algo tinha mudado de novo. Alguma linha em torno da qual estávamos dançando tinha ficado um pouco mais tênue. Depois de 4 semanas, Daniel apareceu de novo. Eu estava limpando os equipamentos quando o vi conversando com Sofia na recepção. Uma conversa intensa.
Muitos gestos. Sofia me olhou e fez um sinal com a cabeça em direção ao escritório dela. Quando me aproximei, Daniel já estava saindo. O que foi aquilo? Perguntei. Ele quer melhorar o pacote da Claire, Sofia disse. Adicionar sessões em casa. Senti um frio na barriga. Sessões em casa? 2 vezes por semana na academia, 1 vez por semana na casa deles. A academia na casa deles é aparentemente melhor equipada do que qualquer coisa que temos aqui. Eu já tinha feito sessões em casa antes, padrão para clientes premium que queriam privacidade ou conveniência. Mas isso parecia diferente, perigoso. Ele disse por quê. Sofia deu de ombros. Algo sobre a Claire se sentir mais confortável em um ambiente familiar. E ele mencionou as câmeras. Câmeras? Sistema de segurança residencial. Ele parecia achar que era um ponto positivo. Prestação de contas profissional, ele chamou. Senti um mal-estar. Prestação de contas profissional. Como se ele já estivesse desconfiado, como se estivesse armando ciladas. Mas também senti outra coisa: excitação. A ideia de estar sozinho com a Claire, mesmo na casa do marido dela, mesmo sob vigilância. Você não precisa aceitar, Sofia disse, lendo minha expressão. Posso passar para o Jared. A ideia do Jared, treinando a Claire, tocando nela, observando-a se mover. Eu faço, eu disse. Sofia me estudou. Marcos, você sabe que eu confio em você, mas sessões em casa, elas mudam as coisas. Tenha certeza do que você está se metendo. Eu assenti, mas já estava imaginando a casa da Claire, perguntando-me como era a vida dela quando não estava na academia, perguntando-me se ela seria diferente lá. Naquela quinta-feira, eu contei a ela sobre as sessões em casa. Ideia do Daniel, ela disse, sem me olhar nos olhos. Como você se sente sobre isso? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Nervosa, ela admitiu. Com os treinos? Sobre ficar sozinha com você. A honestidade me atingiu como um soco no peito, porque eu também estava nervoso. Nervoso e excitado e apavorado ao mesmo tempo. Vamos manter o profissionalismo, eu disse. Ela me olhou então. Olhou de verdade. Será que vamos? Eu não respondi. Não podia responder, porque nós dois sabíamos a verdade. A primeira sessão em casa foi agendada para a terça-feira seguinte. Claire me mandou o endereço e o código do portão por mensagem na noite anterior. Mal consegui dormir. Quando a terça-feira de manhã chegou, dirigi pelo bairro dela pela primeira vez. Ruas largas com carvalhos, casas afastadas, atrás de gramados e canteiros de flores perfeitos. O tipo de lugar onde as pessoas pagavam outras pessoas para deixar tudo impecável. O portão dela era de ferro forjado com pilares de pedra. Digitei o código e o observei abrir silenciosamente. A casa era exatamente o que eu esperava. Uma casa imponente de 2 andares, com fachada de tijolinhos, colunas brancas e uma entrada circular. Uma Mercedes e um BMW estacionados lado a lado como aparadores de livros combinando. Mas quando a Claire abriu a porta, tudo o que eu esperava voou pela janela. Ela estava vestindo as mesmas roupas de treino de sempre, mas vê-la em seu próprio espaço, enquadrada pelo batente da própria porta, era completamente diferente. Aquele era o território dela, o mundo dela. Entre, ela disse, a casa era linda, pisos de madeira, obras de arte nas paredes, tudo de muito bom gosto e caro, mas parecia fria. Mais uma página de revista do que um lar. Ela me conduziu pela cozinha, bancadas de granito, eletrodomésticos de aço inoxidável e por um corredor até a academia em casa. O Daniel mandou construir isso quando nos mudamos, ela disse. Ele usou por uns 6 meses. A sala era impressionante. Espelho de parede inteira, piso emborrachado, equipamentos de última geração. Mas o que me chamou a atenção foi a pequena luz vermelha piscando no canto.
Câmera de segurança, Claire disse, seguindo meu olhar. O Daniel as monitora do escritório dele. Isso te incomoda? Ela ponderou a pergunta. Me incomoda que ele sinta que precisa fazer isso. Começamos o treino. Mesma rotina da academia, mas tudo parecia amplificado, mais íntimo. Quando a auxiliava nos agachamentos, perto o suficiente para segurá-la se caísse, o cheiro do perfume dela ficava mais forte. Quando ela se alongava depois, deitada no colchonete com os olhos fechados, tive que me forçar a desviar o olhar. Na metade do treino, meu celular vibrou. Mensagem de texto. Olhei rapidamente enquanto Claire fazia remadas sentadas. O número era desconhecido, mas a mensagem gelou meu sangue. Como está indo o treino da minha esposa? Olhei para a câmera. A luzinha vermelha piscou de volta para mim como um olho. Daniel estava assistindo, agora mesmo. Apaguei a mensagem sem responder e me concentrei em contar as repetições da Claire, mas senti o peso daquele olhar eletrônico pelo resto da sessão. Quando terminamos, Claire me acompanhou até a porta. Mesma hora na quinta? Ela perguntou. Na academia. Eu disse rapidamente. Ela assentiu, mas percebi o lampejo de decepção nos olhos dela. Enquanto eu ia embora, meu celular vibrou de novo. Outro número desconhecido. Profissional. Gosto disso. Até quinta. Naquela noite, liguei para a Sofia. Preciso mudar a Claire de volta para sessões só na academia, eu disse. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Como eu poderia explicar que o marido dela estava assistindo pelas câmeras, que eu estava começando a querer coisas que não podia ter, que cada minuto sozinho com ela parecia estar na beira de um abismo? Apenas complicações, eu disse. Eu resolvo. Mas na manhã de quinta, Claire apareceu parecendo diferente. Cansada, estressada. Tudo bem? Perguntei. Daniel não ficou feliz em cancelar as sessões em casa. Ela disse. Ele fez muitas perguntas. Senti um frio na barriga. Que tipo de perguntas? Sobre você. Sobre nossos treinos. Sobre se eu me sentia confortável. Ela disse a última palavra com cuidado, como se significasse mais do que conforto. O que você disse a ele? A verdade, que você é profissional, que os treinos me ajudam a me sentir mais forte. E, e ele disse que ainda preferia as sessões em casa, pela prestação de contas. Ela olhou para mim. Marcos, acho que precisamos ter cuidado. Eu sabia que ela estava certa, mas enquanto ela dizia, enquanto eu observava a preocupação nos olhos dela, percebi algo que me assustava mais do que a desconfiança de Daniel. Eu não queria mais ter cuidado. A próxima sessão em casa foi na quinta-feira da semana seguinte. Dirigi até a casa dela com as mãos apertadas no volante, sabendo que eu devia ter arrumado uma desculpa para cancelar. Mas quando Claire abriu a porta, vestindo a mesma regata cinza e me olhando como se eu fosse exatamente quem ela queria ver, eu sabia que já estava fundo demais. Ele está no trabalho, ela disse baixinho. Mas as câmeras ainda estão ligadas. Passamos pela rotina. Distância profissional, correções de postura adequadas, olhos no treino, não um no outro. Mas algo estava se formando, algum tipo de pressão que fazia cada respiração parecer significativa. Durante o alongamento de desaquecimento, Claire deitou de costas, joelhos dobrados, trabalhando os flexores do quadril. Ajoelhei-me ao lado dela para checar a postura, e nossos rostos ficaram a poucos centímetros um do outro. Ela parou de se mover. Apenas olhou para mim. Marcos, ela sussurrou. O jeito que ela disse meu nome, como uma oração, como uma pergunta, como uma confissão, tudo em um só. Eu devia ter me afastado. Devia ter me levantado, olhado o relógio, sugerido que encerrássemos por hoje. Em vez disso, eu fiquei exatamente onde estava. Claire. Os olhos dela baixaram para minha boca. Os meus baixaram para a dela. A câmera piscou vermelho no canto.
Levantei tão rápido que quase tropecei. Boa sessão, eu disse, minha voz mais rouca do que eu queria. Até a próxima terça. Mas enquanto eu recolhia meus equipamentos, vi o reflexo dela no espelho. Ela ainda estava deitada no colchonete, olhando para o teto, uma mão pressionada no peito como se estivesse tentando acalmar o coração. Assim como eu estava tentando acalmar o meu. Naquele fim de semana, eu não conseguia parar de pensar naquele momento. O jeito que ela tinha me olhado, o jeito que eu tinha querido fechar a distância entre nós, com ou sem câmeras. Domingo à noite, meu celular vibrou. Mensagem do número da Claire. Obrigada por me segurar quando quase caí nos afundos hoje. Salvação profissional. Fiquei olhando a mensagem. Ela não tinha quase caído. Nós dois sabíamos, mas se alguém estivesse lendo nossas mensagens. Eu respondi: parte do trabalho. Até terça. Ela respondeu imediatamente. Ansiosa. 3 palavras simples, mas elas pareciam tudo. A terça-feira chegou. Dirigi até a casa dela com música alta, tentando abafar a voz na minha cabeça que não parava de dizer: volte. Claire me atendeu à porta vestindo legging azul marinho e um top esportivo branco. Nada que eu já não tivesse visto, mas algo na postura dela, no jeito que ela se portava, estava diferente. O Daniel está voando para Atlanta hoje, ela disse enquanto caminhávamos para a academia. Só volta amanhã à noite. Meu pulso acelerou. Ok. Ela parou de andar e se virou para me encarar. Marcos, preciso te dizer uma coisa. Era isso. Ela ia terminar. Me dizer que não podia continuar treinando comigo, que o marido estava desconfiado, que ela estava arriscando demais. Eu penso em você, ela disse, em vez disso. As palavras me atingiram como uma força física. Claire. Eu sei que não devia. Eu sei que isso é complicado, mas eu deito na cama à noite pensando nas suas mãos me auxiliando nos agachamentos, no jeito que você diz meu nome. No que aconteceria se. Ela se interrompeu. Se o quê? Se eu não fosse casada. Se você não fosse meu personal. Se eu fosse o tipo de mulher que pode ter o que quer em vez do que é esperado. Eu me aproximei, não perto o suficiente para tocar, mas perto o suficiente para ver os pontos verdes nos olhos azuis dela. O que você quer, Claire? Ela me olhou por um longo momento. Então, se virou e entrou na academia. O treino foi diferente naquele dia. Carregado. Cada movimento parecia intencional. Quando ajustei a pegada dela na barra, meus dedos demoraram nos dela. Quando ela se curvou para pegar um peso, me peguei observando a curva da coluna dela. Durante o descanso entre as séries, conversamos sobre música, sobre livros, sobre viagens, coisas normais, mas por baixo de cada palavra estava a conversa que não estávamos tendo, sobre o que queríamos, sobre o que não podíamos ter, sobre o jeito que o espaço entre nós parecia ter sua própria gravidade. Depois de uma hora, passamos para os alongamentos de desaquecimento. Claire estava deitada no colchonete, trabalhando os posteriores da coxa. Eu a guiava pelos movimentos, minhas mãos firmes na perna dela, profissionais. Mas quando ela olhou para mim, os olhos estavam mais escuros que o normal. Marcos, ela disse baixinho. Sim? O que acontece se a gente cruzar essa linha? Eu sabia exatamente a que linha ela se referia. Aquela que a gente vinha pisando desde a primeira confissão dela. Aquela que ficava mais fina a cada sessão. Eu perco meu emprego, eu disse honestamente. Você perde seu casamento. E se. E se algumas coisas valerem a pena perder? Antes que eu pudesse responder, ela sentou-se. Estávamos cara a cara agora, perto o suficiente para eu ver o pulso batendo na garganta dela. Não me sentia tão viva há anos, ela sussurrou. Foi então que cometi o erro, aquele que mudou tudo. Estendi a mão e toquei o rosto dela, só por um segundo, apenas pele contra pele, mas foi o suficiente.
Ela encostou-se na minha palma, os olhos fechando. O menor movimento, mas pareceu que eu estava despencando. Claire, eu sussurrei. Ela abriu os olhos, brilhantes com lágrimas. Eu sei, ela disse. Eu sei que a gente não pode. Soltei a mão dela, mas nenhum de nós se afastou. Eu deveria ir, eu disse. Você deveria. Mas permanecemos congelados ali, olhando um para o outro, respirando o mesmo ar, desejando o que não podíamos ter. Finalmente, me levantei. Peguei meu equipamento. Quinta? Eu perguntei. Quinta? Caminhei até a porta, sabendo que deveria dizer algo profissional. Algo que nos recolocasse na condição de personal e cliente. Em vez disso, me virei. Se vale de alguma coisa, eu disse, você também me faz sentir vivo. E então saí, antes que qualquer um de nós pudesse fazer algo irreversível. A quinta-feira veio e se foi sem que eu tivesse notícias dela. Verificava meu celular a cada poucos minutos, esperando uma mensagem sobre reagendamento. Nada. Quando liguei para a academia, Sofia me disse que a Claire tinha cancelado naquela manhã. Emergência familiar. Mas alguma coisa parecia errada. Na sexta-feira à tarde, passei de carro pelo bairro dela. Disse a mim mesmo que estava apenas correndo em outra região. Mas, quando vi a Mercedes branca na garagem, ao lado da BMW do Daniel, soube que ela estava me evitando. E eu também sabia o porquê. Aquele toque, o rosto dela contra a minha palma, o jeito como ela se inclinou como se estivesse faminta por contato. Tínhamos cruzado a linha. Não fisicamente, não de verdade, mas emocionalmente, tínhamos pulado com os dois pés. O fim de semana se arrastou. Trabalhei com outros clientes, apenas cumpria a rotina, mas parte da minha mente permanecia presa naquele momento no chão da academia dela. Na segunda-feira de manhã, meu celular vibrou. O número da Claire. Podemos conversar? Não na academia, não em casa, em algum lugar neutro. Meu coração disparou. Quando? Almoço? Tem uma cafeteria na Rua 5. Grind. Eu conhecia o lugar. Pequena, tranquila, do tipo onde pessoas de negócios se encontravam para discutir assuntos que não queriam que fossem ouvidos. Meio-dia? Te vejo lá. Cheguei ao Grind 15 minutos mais cedo e escolhi uma mesa no canto. Pedi um café puro que não queria, só para ter algo para fazer com as mãos. Claire entrou vestindo jeans escuros e um suéter creme, cabelos soltos, óculos de sol empurrados para o alto da cabeça. Ela parecia qualquer outra mulher encontrando uma amiga para tomar café. Exceto pela tensão que irradiava dela como calor. Obrigada por me encontrar, ela disse, deslizando para a cadeira à minha frente. De nada. Ela pediu um chá verde, tomou o tempo dela para adicionar mel. Finalmente, olhou diretamente para mim. Não posso continuar treinando com você. As palavras me atingiram exatamente como eu esperava, mas ainda assim me tiraram o ar. Ok, eu disse. É só isso? Ok? O que você quer que eu diga, Claire? Que discordo, que acho que devemos continuar forçando os limites até que algo irreversível aconteça? Ela estremeceu. É isso que você pensa que estamos fazendo? Não estamos? Ela olhou fixamente para o chá dela. Daniel me perguntou sobre você. Meu estômago gelou. Que tipo de perguntas? Se você alguma vez me deixava desconfortável, se nossas sessões eram sempre profissionais, se eu me sentia segura. O que você disse a ele? Que você é o personal mais profissional com quem já trabalhei, que você nunca disse ou fez algo inapropriado. E? E ele disse que não era bem isso que ele estava perguntando. Senti um frio. Quer dizer? Quer dizer que ele vê o jeito que eu fico depois das nossas sessões. Diferente, mais feliz, e ele quer saber por que um estranho pode me fazer sorrir quando meu próprio marido não consegue. A dor na voz dela era real, crua. Claire, tenho 44 anos, ela disse baixinho.
Sou casada há 18 anos. Tenho uma vida, uma reputação, responsabilidades. Não posso jogar tudo isso fora porque um personal me faz sentir como se tivesse 25 de novo. Não estou pedindo isso a você, não está? Ela olhou para mim. Porque toda vez que você me olha, toda vez que você toca minha mão para ajustar minha pegada, toda vez que você diz meu nome, parece que você está pedindo algo que eu não posso dar. Ela estava certa. Deus, ela estava certa. Então o que a gente faz? A gente para, antes que isso piore. Quis argumentar. Quis dizer a ela que o que tínhamos valia a pena lutar, valia a pena arriscar tudo, mas eu também sabia que ela estava certa. Vou falar com a Sofia, eu disse, para te transferir para o Jared. Não, a palavra saiu cortante. Não o Jared. Eu. Eu vou dar um tempo do treino. Dizer ao Daniel que quero tentar yoga ou algo assim. A ideia de ela parar completamente, de perder a única coisa que a fazia se sentir forte. Não faça isso. Encontre outro personal. Alguém bom. Não existe outro personal. Ela olhou para mim do outro lado da mesa. Só existe você. O jeito como ela disse, como uma confissão, como um adeus. Estendi a mão sobre a mesa e cobri a mão dela com a minha. Só por um segundo. Apenas o suficiente para sentir a aliança dela contra a minha palma. Me desculpe, eu disse. Pelo quê? Por complicar as coisas. Por querer coisas que eu não deveria querer. Ela virou a mão, de modo que nossas palmas se tocaram. E se eu também quiser essas coisas? Por um momento, sentado naquela cafeteria com a mão dela na minha, eu me permiti imaginar uma vida diferente onde ela não fosse casada e eu não fosse o personal dela, onde pudéssemos jantar juntos, acordar juntos, estar juntos sem consequências. Então, ela puxou a mão. Eu deveria ir, ela disse. Claire, espere. Ela já estava de pé, pegando a bolsa dela. Se cuida, Marcos. E então ela se foi, deixando-me sozinho com o café frio e o cheiro persistente do perfume dela. Aquilo foi uma terça-feira. Na quinta, eu tinha me convencido de que era o melhor. Um corte limpo, sem complicações. Eu podia focar no meu trabalho, guardar dinheiro para o meu próprio estúdio, voltar à vida simples que eu tinha construído. Aí, a sexta-feira aconteceu. Eu estava treinando um cliente quando vi Daniel Whitmore entrar na academia. Não pela entrada principal, pela porta dos fundos que dava para a garagem, como se não quisesse ser visto entrando. Ele foi direto para o escritório da Sofia. Eles conversaram por 20 minutos. Através das paredes de vidro, eu podia ver os gestos dele ficando mais animados, o rosto da Sofia ficando mais sério. Quando ele saiu, Sofia me chamou. Precisamos conversar, ela disse, fechando a porta do escritório atrás de mim. Meu estômago já estava gelando. Sobre o quê? Sobre Claire Whitmore. E você? Não há nada para conversar. Marcus. A voz da Sofia era suave, mas firme. O marido dela acabou de passar 20 minutos me perguntando sobre seus métodos de treino, sobre se você segue os protocolos padrão, sobre se eu notei algo incomum nas suas interações com a esposa dele. E o que você disse a ele? A verdade, que você é um dos personagens mais profissionais com quem já trabalhei, que nunca te vi cruzar a linha com nenhum cliente. Bom, porque eu não cruzei. Sofia me observou atentamente. Ele também perguntou sobre as sessões em casa, se havia alguma irregularidade de agendamento, se você e a Claire se comunicavam fora dos assuntos oficiais da academia. Meu pulso disparou. As mensagens. O encontro na cafeteria. Marcos, Sofia continuou. Preciso que você seja honesto comigo. Tem algo acontecendo entre você e a senhora Whitmore? Não, nada físico. Não foi isso que eu perguntei. Olhei para essa mulher que me deu uma chance quando outras academias não dariam.
que confiou em mim com os melhores clientes dela, que se tornou algo como uma mentora. Eu me importo com ela, eu disse finalmente. Mais do que deveria, mas nunca agi conforme esse sentimento. Sofia assentiu lentamente. Eu acredito em você, mas Marcos, se importar nem sempre é o suficiente. Às vezes, a aparência de impropriedade é tão perigosa quanto a coisa real. O que você está dizendo? Estou dizendo que Daniel Whitmore é um homem muito poderoso que está se sentindo ameaçado. E homens poderosos ameaçados fazem coisas que podem destruir carreiras. Naquele fim de semana, eu não conseguia me livrar da imagem do Daniel no escritório da Sofia. O jeito como ele usou a entrada dos fundos, as perguntas cuidadosas. Ele estava montando um caso. Talvez não legal, mas alguma coisa. Evidências de que o personal da esposa havia cruzado limites profissionais. Na segunda-feira de manhã, decidi mandar uma mensagem para a Claire, só para avisá-la. Digitei e apaguei uma dúzia de mensagens. Finalmente decidi por: seu marido veio à academia na sexta. Talvez queira ter cuidado. Esperei 1 hora por uma resposta. 2 horas. À noite, nada. Na terça, tentei ligar. Caiu direto na caixa postal. Na quarta, passei de carro pelo bairro dela de novo. A Mercedes dela não estava, mas a BMW do Daniel estava na garagem. Na quinta, Sofia me chamou de lado. Claire Whitmore ligou. Ela disse: ela está cancelando oficialmente a mensalidade dela. Ela disse o porquê. Razões familiares. Mas Marcos, ela pediu especificamente que não compartilhássemos os dados de contato dela com nenhum membro da equipe, inclusive você. A mensagem era clara: fique longe. Eu me joguei no trabalho, peguei clientes extras, ficava até tarde limpando equipamentos, aceitava plantões de fim de semana, qualquer coisa para manter minha mente ocupada. Mas toda manhã, quando eu abria a academia, eu olhava para as esteiras e me lembrava dela, correndo ao meu lado. Toda vez que sentia aquele cheiro de toalha com eucalipto, eu pensava nos alongamentos de desaquecimento dela. Toda vez que um celular vibrava, eu esperava que fosse o número dela na tela. 3 semanas se passaram, depois 1 mês. Comecei a me convencer de que estava superando isso. Aí, o Jared abriu a boca grande. Estávamos fechando uma noite de quinta-feira quando ele mencionou o nome dela. Ficou sabendo da sua antiga cliente? A senhora Whitmore? Minhas mãos congelaram no suporte de pesos. O que tem ela? Vi ela no Starbucks ontem com outro personal. Um cara alto, branco, com cara de quem tinha grana. Pareciam íntimos. O ciúme me atingiu como um golpe físico. A ideia de outra pessoa ajudando-a nos agachamentos, vendo-a se esforçar, vendo aquele sorriso quando ela batia um novo recorde pessoal. Que bom para ela, eu disse, esperando que minha voz soasse normal. É. Embora, entre nós, eu sempre achei que ela tinha uma queda por você. Virei-me para encará-lo. O que isso quer dizer? Jared deu de ombros. Só o jeito como ela olhava para você, cara. Como se você fosse a única pessoa na sala. Nunca tinha visto um cliente fazer isso antes. Você está imaginando coisas. Estou, porque o que se comenta por aí é que o marido dela fez um barulho sério sobre você. Tipo, ameaças de processo. Meu sangue gelou. Que tipo de barulho? A Sofia não te contou? O cara ameaçou processar se você entrasse em contato com a esposa dele novamente. Disse que tinha evidências de conduta inapropriada. Evidências de quê? Não sei, cara, mas ele deixou bem claro que você deveria ficar longe dela. Naquela noite, eu não consegui dormir. Não parava de pensar nas ameaças de Daniel Whitmore, na Claire com outro personal, em como eu havia sido completamente apagado da vida dela. Por volta das 2 horas da manhã, me levantei e fui correr. Me vi correndo pelo bairro dela sem realmente planejar. As ruas estavam vazias. Só eu
e os postes de luz e o zumbido distante do tráfego da rodovia. Parei em frente à casa dela. Janelas escuras, garagem vazia. Apenas uma casa grande e perfeita que parecia capa de revista. Mas havia algo diferente. Uma pequena luz acesa no que parecia ser uma janela do andar de cima. Não brilhante o suficiente para ser um quarto. Talvez um banheiro. Talvez nada. Mas pareceu um sinal. Como se ela também estivesse acordada, em algum lugar atrás daquelas janelas escuras, pensando em quê? No novo personal dela? Nas ameaças do marido? Naquele momento na academia da casa dela quando toquei seu rosto? Fiquei ali por talvez 10 minutos, apenas olhando para aquela pequena luz, imaginando se ela podia me ver na calçada abaixo. Então, a luz se apagou. Corri para casa e tentei esquecer Claire Whitmore. 2 meses se passaram. Depois, 3. Peguei novos clientes, comecei a considerar seriamente abrir meu próprio estúdio. A vida seguiu em frente, mas toda terça e quinta-feira, às 9h da manhã, eu me via olhando para a porta, esperando por alguém que nunca mais passaria por ela. Aí veio a noite que mudou tudo. Eu estava em sono profundo quando o meu celular vibrou. A vibração me arrastou de algum sonho que eu não conseguia lembrar. Estendi a mão cegamente, esperando talvez uma ligação de emergência da família. 2 da manhã. Número desconhecido. Você ainda está pegando clientes? C. Meu coração bateu tão forte contra as costelas que pensei que pudesse estar tendo um ataque cardíaco. Sentei-me na cama, olhando para a tela. Abaixo da mensagem havia um link para algo no Spotify. Cliquei. Uma música começou a tocar. Violão acústico, vocais suaves, algo melancólico e atmosférico. Eu a reconheci imediatamente. Estava tocando no dia em que tomamos café, no dia em que ela me disse que não podia mais treinar comigo. Música de fundo que eu não tinha notado conscientemente, mas que de alguma forma havia se gravado na minha memória. Outra mensagem apareceu. Eu sei que não deveria te mandar mensagem, mas não consigo parar de pensar nessa música. Fiquei olhando aquelas palavras por 5 minutos inteiros. Minhas mãos tremiam. Finalmente, digitei. Você está bem? Não, sim, não sei. Onde está o Daniel? Viagem de negócios. Volta amanhã. Eu deveria ter dito a ela para apagar meu número. Deveria ter lembrado das ameaças do marido. Deveria ter nos protegido. Em vez disso, escrevi: Você quer se encontrar? O indicador de digitação apareceu, desapareceu, apareceu de novo. Como se estivesse escrevendo e apagando respostas. Finalmente, não posso, é muito perigoso. Então, por que mandou mensagem? Uma longa pausa. Então, por que sinto sua falta? 3 palavras que fizeram meu peito doer. Eu também sinto sua falta. Isso é loucura, não é? Provavelmente. Comecei a treinar com outra pessoa. Eu já tinha ouvido, mas vê-la admitir ainda doía. Como está indo? Ele é legal, profissional, sabe o que está fazendo. Mas, mas ele não é você. Fechei os olhos, o celular pressionado contra minha testa. Claire, eu sei que a gente não pode fazer isso. Mas Deus, Marcos, estou tão cansada de fingir que você nunca existiu. O que você quer de mim? Outra longa pausa. Então, eu quero te ver. Só uma vez. Só para conversar. Toda a parte racional do meu cérebro gritava: não. As ameaças de Daniel. Os avisos da Sofia. O corte limpo que tínhamos feito. Mas a parte de mim que doía há 3 meses gritava: sim. Quando? Amanhã? O voo do Daniel só pousa à noite. Onde? Na academia. Cedo, antes de abrir. A Sofia te deu uma chave para a montagem dos equipamentos, certo? Ela fez a lição de casa. 6 horas da manhã? Estarei lá. Pousei o celular e deitei na cama, olhando para o teto. Todo o instinto inteligente que eu tinha me dizia para não ir.
que vê-la de novo só pioraria as coisas. Mas eu já estava planejando o que vestir. Sábado de manhã, 5h45. Abri a academia e acendi apenas luzes suficientes para enxergar. O espaço parecia diferente e vazio, maior, mais silencioso. Meus passos ecoavam nos espelhos. Exatamente às 6 horas, ouvi um carro no estacionamento. Meu pulso disparou. Claire entrou pela porta vestindo jeans escuros e um moletom cinza com capuz. Cabelos presos num rabo de cavalo simples, sem maquiagem. Ela parecia mais jovem de alguma forma, mais vulnerável. Oi? Ela disse baixinho. Oi? Ficamos ali por um momento, apenas olhando um para o outro. Todas as palavras que eu tinha planejado dizer sumiram. Como você está? Eu perguntei finalmente. Complicada? Ela caminhou mais para dentro da academia, olhando ao redor. Este lugar parece diferente sem outras pessoas. Diferente como? Honesto. Eu sabia o que ela queria dizer. No espaço vazio, sem outros clientes e personal observando, não precisávamos fingir que éramos apenas personal e cliente. Como está o Daniel? Eu perguntei. Desconfiado, controlando, olhando meu celular, verificando meu histórico de navegador. Ela se virou para me encarar. Ele contratou um detetive particular. Meu estômago gelou. Para fazer o quê? Me seguir, ver com quem eu falo, para onde eu vou, para ter certeza de que eu não estou. Ela gesticulou entre nós. Você sabe. E? E eu tenho sido muito cuidadosa. Aulas de yoga, compras, almoços com amigas, a esposa suburbana perfeita. Então por que você está aqui? Porque estou enlouquecendo. As palavras saíram cruas, desesperadas. Porque eu fico acordada à noite pensando em você. Porque não consigo fazer um único treino sem lembrar como você me observava, como você ajustava minha postura, como você me fazia sentir forte, bonita e viva. Ela estava chorando agora, não soluçando, apenas lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque passei 3 meses tentando me convencer de que o que tivemos não era real, que era apenas uma fantasia que criei na minha cabeça. Mas era real, não era? Dei um passo mais perto, perto o suficiente para ver os pontos dourados nos olhos azuis dela. Era real. Então por que dói tanto desistir? Eu não tinha uma resposta. Apenas estendi a mão e limpei uma lágrima do rosto dela com o polegar. Ela fechou os olhos e se inclinou no toque. Exatamente como antes. A gente não pode fazer isso, ela sussurrou. Eu sei. Não é justo com você. Nem com o Daniel. Nem comigo. Eu sei. Mas nenhum de nós se moveu. Marcos, ela disse, abrindo os olhos. Preciso que você saiba de algo. O quê? Naquela noite em que você tocou meu rosto, na academia da minha casa, eu subi depois e chorei por 1 hora. Por quê? Porque foi a primeira vez em anos que alguém me tocou como se eu importasse, como se eu fosse preciosa. As palavras abriram algo no meu peito. Você é preciosa, eu disse. Não para meu marido. Para mim. Estávamos tão perto agora que eu podia contar as batidas do coração dela. Podia sentir aquele cheiro familiar de cítrico e baunilha. Podia ver o pulso na garganta dela. O que acontece agora? Ela sussurrou. Eu não sei. Ela olhou para mim. Eu quero tanto te beijar que parece que vou morrer. Claire, mas eu não posso. Porque se eu te beijar, não vou conseguir parar. E aí, largar meu casamento por um homem 9 anos mais jovem? Destruir toda a minha vida por algo que talvez não sobreviva no mundo real? Ela estava se convencendo a não fazer isso. Eu podia vê-la recuando, mesmo que ela não tivesse se mexido. Você está certa, eu disse, mesmo que parecesse que eu estava engolindo vidro. Estou? Sobre o Daniel. Sobre a sua vida, sobre como isso seria complicado. Mas não sobre nós, não sobre se daria certo.
Olhei para essa mulher que tinha virado meu mundo de cabeça para baixo com uma única confissão, que me fazia querer coisas que eu nunca havia me permitido querer antes. Acho que você está assustada, eu disse finalmente, e acho que você tem todo o direito de estar. O que você faria se estivesse no meu lugar? Não posso responder isso. Tente. Fiquei em silêncio por um longo momento. Acho que eu gostaria de descobrir o que poderíamos ser se tivéssemos a chance. Mesmo que significasse perder todo o resto? Algumas coisas valem a pena perder tudo. Ela olhou para mim. É isso que você pensa que eu sou? Antes que eu pudesse responder, o celular dela vibrou. Mensagem de texto. Ela olhou para ele e empalideceu. O voo do Daniel pousou mais cedo. Ele está voltando para casa. O encanto se quebrou. A realidade voltou com tudo. Eu tenho que ir, ela disse, já se movendo em direção à porta. Claire, espere. Ela se virou. Se você precisar de qualquer coisa, se você estiver em apuros, você me liga, tá bom? Ela assentiu, as lágrimas começando de novo. Adeus, Marcos. Adeus. A observei caminhar até o carro. A observei ir embora. Fiquei naquela academia vazia até a equipe de limpeza chegar e me encontrar ainda ali, olhando para o nada. Aquela foi a última vez que vi Claire Whitmore. Por 8 meses. A vida seguiu. Abri meu estúdio, um espaço pequeno do outro lado da cidade, apenas 3 salas e um banheiro. Construí uma clientela. Comecei a namorar alguém, uma professora chamada Ashley, que era doce, descomplicada e tudo o que a Claire não era. Mas, em algumas noites, deitado na cama ao lado da Ashley, eu ouvia aquela música, a do texto da Claire, e eu me lembrava como era querer alguém tanto a ponto de doer para respirar. Aí, uma noite em fevereiro, meu celular vibrou. 2:07 da manhã de novo. Mesma hora de antes. Número desconhecido. Você ainda está pegando clientes? Meu coração parou. Começou de novo, mais forte. Olhei para a Ashley dormindo ao meu lado. Pensei na vida que eu tinha construído sem a Claire nela. A vida segura, simples. Digitei. Depende do cliente. Sou eu. 2 palavras que mudaram tudo. Onde você estava? Terapia, com o Daniel, tentando salvar meu casamento. Deu certo? Uma longa pausa. Então, estamos tentando algo novo. Comunicação honesta, estabelecendo limites. Ele sabe sobre você. Meu sangue gelou. O que ele sabe? Que eu tinha sentimentos pelo meu personal, que eu fui infiel emocionalmente, que eu preciso acertar as coisas antes de a gente poder seguir em frente. Claire, o que você está dizendo? Estou dizendo que quero treinar de novo, com você, mas só se fizermos do jeito certo desta vez. Qual é o jeito certo? Só na academia. Nada de mensagens fora do agendamento. Sem conversas pessoais durante as sessões. Limites profissionais. Sempre. Eu encarei aquelas palavras. Tudo o que fomos antes, reduzido ao osso. Por quê? Digitei. Porque eu era mais forte quando treinava com você. Porque a pessoa que eu me tornei naquelas sessões é a pessoa que eu quero ser de novo. Porque Daniel vê isso e ele está disposto a me deixar tentar. E se eu disser não? Então eu respeito. E nunca mais entro em contato com você. Levantei da cama, com cuidado para não acordar a Ashley. Fui para a cozinha, olhei pela janela as luzes da cidade. 8 meses tentando esquecer Claire Whitmore. 8 meses construindo uma vida sem ela. 8 meses dizendo a mim mesmo que eu estava melhor sozinho. Tudo isso desfeito por 3 palavras. Sou eu. Eu digitei. Domingo de manhã, 7 da matina, antes de a academia abrir. Obrigada. Isso tem que ser diferente, Claire. Profissional. Eu sei. Sem conversas pessoais. Sem toque, a não ser por segurança. Eu entendo. E se seu marido mudar de ideia, ele não vai. Isso foi ideia dele.
Isso me surpreendeu. Ideia dele? Ele quer que eu seja feliz, realmente feliz, não apenas vivendo por viver. E ele acha que treinar comigo vai te fazer feliz? Ele acha que ser forte vai me fazer feliz. E aparentemente você me torna forte. O domingo de manhã chegou rápido demais e não rápido o suficiente. Cheguei na academia às 6h30, abri as portas, acendi as luzes, montei uma estação de treino básica. Às 7 da matina em ponto, Claire entrou pela porta. Ela parecia diferente, mais velha talvez, ou apenas mais à vontade na própria pele. Usava uma legging preta e um top esportivo azul marinho, cabelo preso num rabo de cavalo alto. A aliança de casamento refletia a luz da manhã. Oi, ela disse. Oi. Ficamos ali por um momento, nós dois testando essa nova dinâmica. Personal trainer e cliente que retorna. Nada mais. Como você quer estruturar isso? Ela perguntou. Como qualquer outro cliente. Avaliação, objetivos, planejamento de treino. Certo? E foi o que fizemos. Eu a submeti a testes de movimento, verifiquei sua flexibilidade, testei sua força, tudo profissional, tudo sem rodeios. Mas quando ela estava fazendo agachamentos e eu me movi para dar um apoio, nossos corpos entraram no mesmo ritmo que sempre tiveram. Quando ela me entregou a garrafa de água e nossos dedos se tocaram, a mesma eletricidade pulou entre nós. Algumas coisas não mudam, não importa o quanto você tente mudá-las. Depois de 1 hora, terminamos. Ela pegou suas coisas. Mesmo horário na semana que vem? Ela perguntou. Se funcionar para você. Funciona. Ela caminhou em direção à porta, então parou. Marcos. Sim. Obrigada por me dar outra chance. Obrigada por pedir uma. Aquilo se tornou nossa nova rotina. Domingos de manhã, 7 da matina. Sessões profissionais com limites claros. Ela estava mais forte que antes, mais focada. Seja lá qual fosse o trabalho que ela tinha feito na terapia, ele lhe deu uma confiança que eu nunca tinha visto. Conversávamos nos períodos de descanso, mas apenas sobre coisas seguras. O progresso dela, novos exercícios, nutrição. Nunca sobre Daniel, nunca sobre sentimentos, nunca sobre aquela noite na academia vazia. Era tudo o que ela prometera que seria: profissional, adequado, seguro. E estava me matando lentamente, porque estar perto dela sem poder tocá-la, ouvir sua risada sem poder fazê-la sorrir, vê-la ficar mais forte enquanto eu mantinha distância, era uma tortura própria. Mas também era outra coisa, um presente, a chance de fazer parte da vida dela de novo, mesmo que de forma limitada. 6 semanas depois, ela perguntou sobre meu estúdio. Como vai o negócio? Ela disse, se secando com a toalha depois de fazer levantamento terra. Crescendo, lentamente, mas crescendo. Que bom, você merece sucesso. Obrigado. Você sente falta deste lugar? Da academia? Olhei em volta para o espaço onde nos conhecemos pela primeira vez, onde ela fez sua confissão, onde tudo começou. De algumas partes, eu disse. Ela seguiu meu olhar, entendendo o que eu queria dizer sem que eu precisasse falar. Aquelas sessões, ela disse baixinho, elas significaram algo para mim, mais do que eu deveria admitir. Claire, eu sei, não podemos falar sobre isso, mas eu precisava que você soubesse. Naquela noite, terminei com a Ashley. Não era justo com ela estar com alguém quando meu coração estava em outro lugar. Ela chorou. Perguntou se havia outra pessoa. Existe alguém que eu nunca poderei ter, eu disse a ela. Mas isso não a torna menos real. 3 meses de sessões de domingo de manhã. Encontramos nosso ritmo, construímos a confiança de novo. Claire bateu recordes pessoais, ganhou confiança, aprendeu novos movimentos. Eu a vi se transformar de volta na mulher forte e vibrante que eu tinha conhecido. Mas, mais do que isso, aprendi a me contentar com o que tínhamos.
Não com o que eu queria, mas com o que era possível. Num domingo de maio, depois de uma sessão particularmente boa, ela demorou na porta. Marcos? Sim? Que bom que encontramos um jeito de fazer isso funcionar. Eu também. Não é o que era antes, mas. Mas é alguma coisa. Ela sorriu. É alguma coisa. Depois que ela saiu, sentei na academia vazia por um tempo, pensando em concessões, em aceitar o que se pode ter em vez de exigir o que se quer, em como às vezes o melhor amor é aquele que conhece seus próprios limites. Meu celular vibrou. Mensagem do número da Claire. Obrigada por hoje. Até o próximo domingo. Eu digitei de volta. Até lá. Simples, profissional, seguro. Mas, ao fechar a academia, percebi algo. Pela primeira vez em meses, eu não estava sofrendo pelo que não podia ter. Eu estava grato pelo que podia. Algumas pessoas a gente nunca toca do jeito que queria, mas, depois delas, a gente nunca mais entra numa sala, ou pega um peso, ou ouve uma certa música da mesma forma. Claire e eu encontramos nosso caminho de volta um para o outro, mas em termos diferentes, termos mais seguros, termos que nos permitiam manter as vidas que construímos enquanto ainda tínhamos essa pequena parte do que perdemos. Não é o final que eu teria escrito quando começamos, mas é o final com o qual podíamos conviver. Algumas manhãs, quando abro a academia, ainda sinto o cheiro de eucalipto e me lembro da confissão dela. Algumas noites, quando estou fechando, ouço o eco da aliança dela contra os equipamentos e penso nas escolhas feitas e desfeitas, mas, na maioria das vezes, eu só anseio pelos domingos de manhã, por vê-la se superar, ir além do que ela pensava ser possível, por ser a pessoa que a lembra de quão forte ela realmente é. É o suficiente. Tem que ser, porque alguns tipos de amor não são feitos para serem simples. Alguns tipos de amor são feitos para te ensinar que querer alguém e ter alguém são dois tipos diferentes de beleza. E às vezes, se você tiver muita sorte, você consegue escolher com qual tipo de beleza você pode conviver.